Capítulo 11. Luís Alves. Durante uma inteira e comprida semana, deixou Estevão de aparecer no escritório onde trabalhava com Luís Alves. Não apareceu também em Botafogo. Ninguém o viu em todo esse tempo nos lugares onde ele era mais ou menos assíduo. Foram 6 dias, não digo de reclusão absoluta, mas de completa solidão, porque ainda nas poucas vezes que saiu, fê-lo sempre a horas ou em direções que a ninguém via e de ninguém era visto. Mas não fora essa crua e malfadada crise, e é quase certo que ele meteria uma lança na África daqueles dias, que era um ponto muito sério e grave, a questão magna da Rua do Ouvidor e da casa do José Tomás, a ponderosa, crespa e complicada questão de saber se a Stefanoni estrearia no Hernani. Esta questão de que o leitor se ri hoje, como se hão de rir os seus sobrinhos de outras análogas puerilidades, esta pretensão a que se opunha a Lagrua, alegando que o Hernani era seu, pretensão que fazia gemer as almas e os prelos daquele tempo, era coisa muito própria a espetar os brios do nosso Estevão, tão marechal nas coisas mínimas, como recruta nas coisas máximas. Infelizmente ele não aparecia, não sabia sequer do conflito e do debate, ocupado como estava em travar o áspero e sangrento duelo do homem contra si mesmo, quando lhe falta o apoio ou a consolação dos outros homens. Todo ele era Guiomar. Guiomar era o primeiro e o último pensamento de cada dia. A sombra da moça vivia ao pé dele e dentro dele, no livro em que lia, na rua solitária onde acaso transitava, nos sonhos da noite, nas estrelas do céu, nas poucas flores do seu inculto jardim. Um leitor perspicaz, como eu suponho que há de ser o leitor desse livro, dispensa que eu lhe conte os muitos planos que ele teceu, diversos e contraditórios, como é de razão em análogas situações. Apenas direi por alto que ele pensou 3 vezes em morrer, 2 em fugir à cidade, 4 em ir afogar a sua dor mortal naquele ainda mais mortal pântano de corrupção em que apodrece e morre tantas vezes a flor da mocidade. Em tudo isto era o seu espírito apenas um joguete de sensações contínuas e variadas. A força, a permanência do afeto não lhe bastava a dar seguimento e realidade às concepções vagas do seu cérebro, enfermo, ainda quando estava de saúde. A ideia do suicídio fincou-se-lhe mais adentro no espírito, certa tarde, em que ele saiu a espairecer e viu um enterro que passava, caminho do Caju. O préstito era triste, ainda mais triste pela indiferença que se via no rosto dos que iam piedosamente acompanhando o morto. Estevão descobriu-se e sinceramente desejou ir ali dentro, metido naquelas estreitas tábuas de pinho, com todas as suas dores, paixões e esperanças. Não tenho outro recurso, pensou ele. É necessário que morra. É uma dor só, e é a liberdade. Ao voltar para casa, uma criança que brincava na rua, em camisa, com os pés na água barrenta da sarjeta, fê-lo parar alguns instantes, invejoso daquela boa fortuna da infância, que ri com os pés no charco. Mas a inveja da morte e a inveja da inocência foram ainda substituídas pela inveja da felicidade, quando ao recolher-se, viu as janelas abertas de uma casa vizinha e a sala iluminada e uma noiva coroada de flores de laranjeira a sorrir para um noivo, que sorria igualmente para ela, ambos com o sorriso indefinível e único da ocasião. Os 5 dias correram-lhe assim, travados de enojo, de desespero, de lágrimas, de reflexões amargas, de suspiros inúteis, até que raiou a aurora do 6º dia, e com ela, ou pouco depois dela, uma carta de Botafogo. Estevão, quando viu o criado da baronesa à porta da sala com uma carta na mão, sentiu tamanho alvoroço que não ouviu nada do que ele lhe disse. Suporia que a carta era de Guiomar? Talvez, mas a ilusão durou os poucos instantes que ele gastou em romper a sobrecarta e desdobrar a folha de papel que vinha dentro. A carta era da baronesa. A baronesa perguntava-lhe graciosamente se ele havia morrido e pedia que fosse falar-lhe acerca da demanda que ela trazia. Estevão chegara já ao estado de só esperar um pretexto para transigir consigo mesmo. Não podia havê-lo melhor. Escreveu rapidamente 2 linhas de resposta e à 1h da tarde apeava-se de um tílburi à porta da funesta e deliciosa casa,
onde havia passado as melhores e as piores horas da vida. Sabe por que razão lhe dei este incômodo, além do prazer que tinha em vê-lo? Perguntou a baronesa, logo depois dos primeiros cumprimentos. Disse-me que era por causa da demanda. Sim, precisamos assentar algumas coisas antes da nossa partida. Vossa Excelência sai da corte? Vamos para a roça. Estevão empalideceu. Na situação dele, aquela viagem era a melhor coisa que lhe podia acontecer. Contudo, fez-lhe mal a notícia. A conversa que se seguiu foi toda sobre o assunto forense e durou uma longa hora, sem que aparecesse Guiomar. Ao despedir-se, atreveu-se Estevão a perguntar por ela. Anda passeando, respondeu a baronesa. Estevão despediu-se da constituinte, que o acompanhou até a porta da sala, repetindo-lhe algumas recomendações que o advogado mal pôde ouvir e absolutamente lhe não ficaram de memória. A esperança de ver a moça levara-o, mais que tudo, àquela casa. Saía sem ter o gosto de a contemplar ainda uma vez. Mais do que isso, ameaçado de a não ver tão cedo, ou quem sabe se nunca mais. Ia ele a refletir nisto e a aproximar-se da porta, onde parava ao mesmo tempo um carro. Estevão estremeceu naturalmente, antes de ver quem ia apear-se. Grudou-se ao portal, com os olhos fitos na portinhola, que um lacaio abria apressadamente. A primeira figura que desceu foi a nossa conhecida Sra. Oswald, que o fez, sem dar tempo a que Estevão lhe oferecesse a mão. O bacharel, desde que a vira, aproximara-se rapidamente da portinhola. Guiomar desceu logo depois. A mão apertada na luva cor de pérola pousou levemente na mão de Estevão, que estremeceu todo. A moça fez-lhe um cumprimento risonho, murmurou um agradecimento e recolheu-se com a inglesa. Era pouco, mas esse pouco alvoroçou o bacharel, que enfiou dali para a cidade, em direção ao escritório. Luiz Alves admirou-se de o ver. Não foi com um espanto de 6 dias, como devera ser, mas de 48 horas, quando muito. Que admira? A preocupação de Luiz Alves por aqueles dias era a candidatura eleitoral. A boa nova devia chegar-lhe na primeira mala do norte. Ora, em boa razão, um homem que está prestes a ser inscrito nas tábuas do parlamento não pode cogitar muitos dos amores de um rapaz, ainda que o rapaz seja amigo e os amores verdadeiros. Estevão não perdeu tempo em circunlóquios, foi entrando e entornando a alma toda, aflita e consolada a um tempo, no seio do velho amigo e companheiro. A cada trecho da confissão plena que ele ali lhe fez, respondia um comento, ora sério, ora gracioso de Luiz Alves. Quando Estevão, porém, lhe deu notícia de que a família da baronesa ia para a roça, Luiz Alves recolheu o meio riso que lhe pousava nos lábios desde o começo e com a mais súbita e sincera admiração exclamou: Para a roça? Disse-o agora mesmo a baronesa. Mas... Luiz Alves não acabou. Olhou ainda meio duvidoso para Estevão e ficou algum tempo calado, a coçar o queixo com a faca de marfim e a olhar para uma gravura que pendia na parede fronteira. Na situação em que estou, continuou Estevão, hás de dizer que a viagem é uma felicidade para mim. Pois não é, não admito a viagem. Se ela sair da corte, eu saio também. Tu estás doido? Talvez. Luiz Alves saiu daquela natural indiferença com que o ouvia. Ele falava sempre em tal assunto. Falou-lhe carinhoso, talvez pela primeira vez na vida. O que lhe disse foi apenas uma edição aumentada do que lhe havia dito em anteriores ocasiões, agora com maior fundamento, porque depois do formal desengano de Guiomar, não havia outro recurso mais que ir esquecê-la de todo. Oh, isso nunca! Interrompeu Estevão. Demais, não sei. Não estou certo se ela falava de coração naquela tarde. A candidez com que Estevão disse isto era a fiel tradução de seu espírito, e a razão de tais palavras não a procura o leitor em outra parte mais que não seja aquele sorriso de há pouco, ao pé do carro, sorriso que lhe bailava no cérebro, como raio de sol coado por entre nuvens negras de tempestade. Luiz Alves sacudiu a cabeça e enfiou os olhos pelas folhas rabiscadas de uns autos que tinha diante e que entrou a folhear vagarosamente. Súbito, bateu uma pancadinha com a mão espalmada sobre os papéis
e levantou a cabeça. Há um meio talvez de saber tudo, disse ele, de saber se ela verdadeiramente te ama ou... Posso tentá-lo, com uma condição. Qual? A condição de eliminares as tuas pretensões. Que diabo ganhas tu em nutrir uma paixão sem eficácia e nem remédio? Esta promessa era a mais dura que se podia arrancar de um coração em que as gerações de esperanças se sucediam, quase sem solução de continuidade. Fê-la, todavia, Estevão, talvez com a secreta resolução de a atrair. Luiz Alves ficou só daí a alguns minutos. As últimas palavras que disse ao colega foram 2 ou 3 pilhérias de rapaz, mas apenas ficou só, tornou-se sério e, inclinando o corpo para a frente, com os braços na secretária e a raspar as unhas com um canivete, ali esteve largo tempo, como a refletir, longe de Estevão, que aliás já não ia perto, e ainda mais longe dos autos que tinha diante de si. Mas em que pensava ele, se não era em Estevão, nem nos autos, nem também, por agora, nas suas esperanças eleitorais? Paciência, leitor, sabê-lo-ás daqui a nada. Contenta-te com a notícia de que, ao cabo de 20 minutos daquela abstração, Luiz Alves volveu a si, proferindo em alta voz esta simples palavra: não há dúvida, é uma ambiciosa. E, descativado daquela preocupação, enterrou-se de todo na leitura dos autos.